Seja bem-vindo! Como nossa casa está fechada devido à epidemia do Covid-19, nós estamos realizando breves palestras como essas pelas redes sociais. A de hoje, eu quero tratar de um tema que nós vivemos todos os dias, ou melhor, todas as noites, que é como interpretar os sonhos. Aí vem a pergunta inicial: é possível interpretar os sonhos? Essa é uma pergunta bastante comum, que vemos muita gente buscando formas de fazer isso todos os dias. Mas é complicado, porque às vezes parece que nós vivemos outra realidade durante o sono. Às vezes é uma realidade surreal, às vezes é uma realidade obscura, fragmentada, assustadora e por vezes até inspiradora. O resultado é que às vezes nós acordamos acabados, desgastados, cansados e confusos, e outras vezes nós acordamos leves e de bem com a vida. Mas por que isso acontece? Bem, é muito importante a compreensão e o estudo do sono e dos sonhos para um conhecimento mais amplo do fenômeno das experiências vivenciadas pelo nosso espírito nesse estado de liberdade, ou seja, durante o sono. Mas antes, nós precisamos definir o que são os sonhos. Bem, dá para se definir que o sonho é a recordação da atividade do espírito durante o sono do corpo físico. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec chama de estado de emancipação da alma. Portanto, o sono e os sonhos são verdadeiros indicativos de que o espírito encarnado nunca está inativo. Se você perceber, nós dormimos um terço das nossas vidas. E além de ajudar, evidentemente, a restaurar o nosso corpo físico, o sono também é o momento onde temos a possibilidade de nos enriquecer espiritualmente, através das experiências vividas na dimensão extrafísica enquanto o nosso corpo dorme. Porque quando nós dormimos, o espírito, na verdade, ele se liberta. Ele se aproveita desse momento para escapar da prisão que é o corpo físico e ele desfruta, então, ele viaja, ele desfruta da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. E como somos espíritos livres, vamos atrás do que nós temos interesses ou afinidade. Ou seja, às vezes festas, agitações, eventos similares, a gente vai em busca de satisfação dos prazeres, dos nossos vícios, e também às vezes vai em busca da satisfação do orgulho, de vingança, e se dedicar a atrapalhar, a perturbar ou tentar lesar outros espíritos encarnados ou desencarnados. Porém, às vezes nós também vamos para ajudar. Nós também, o sono viabiliza o nosso encontro com entes queridos e com os bons espíritos, que nos ajudam e nos acompanham durante o nosso trabalho de amor com outros espíritos. O sono, dá para se dizer, que é a porta que Deus abriu para entrarmos em contato com os amigos do plano espiritual e como se fosse o recreio depois do trabalho. O sono também nos possibilita grandes oportunidades de progresso espiritual. Nós podemos ir para o plano astral estudar. Ou seja, quando nós dormimos, nós vamos para junto de seres que nos são superiores, então ocorrem viagens, conversas e nós nos instruímos com eles. Podemos trabalhar em obras que encontraremos prontas ao desencarnarmos. E outro aspecto também é que o sono nos permite investigar o passado e o futuro. Quando o corpo repousa, ocorre a ampliação das nossas faculdades psíquicas, porque o espírito tem mais faculdades do que quando está no estado de vigília, ou seja, que acordado. Então, muitas vezes, ele consegue lembrar do passado e algumas vezes até prever o futuro. E quando o espírito retorna ao corpo, muitas vezes ele traz consigo o quê? As impressões do que ele viveu. Seja muitas delas positivas, ou às vezes sejam aquelas impressões negativas. Mas alguém pode estar perguntando, mas então, por que eu não lembro do sonho? Bem, é importante você fazer a pergunta, Quem teve as experiências astrais? Foi o corpo físico, ou foi o nosso espírito? Quem passou por essas experiências? Evidente, o nosso corpo físico estava lá deitado, se recompondo. Então, é o espírito que sofreu essas experiências. Então, nós não lembramos, pois o nosso corpo físico não recebe os estímulos. O fato é que todas as pessoas sonham, ok?
uma vez que o espírito continua em plena atividade enquanto o corpo físico dorme. Apenas não se recordam dos acontecimentos ocorridos na dimensão da vida, na outra dimensão da vida. Como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente ele vai conservar as impressões que o espírito, que é mais leve e sutil, recebeu, já que essas impressões não chegaram ao espírito por meio de órgãos físicos do corpo. Para entender melhor esse aspecto, é importante entender, então, os tipos de sonho. Quais são os tipos de sonhos que nós temos? Ok? Allan Kardec classifica em 3 tipos básicos: os normais, os reflexivos e os espíritas. Vamos ver cada um deles aqui. Primeiro, começando pelos normais. São aqueles que refletem as nossas vivências do dia a dia, refletem a nossa disposição física, como digestão, respiração, a temperatura, a pressão, e a nossa disposição psicológica também, como os nossos medos, ansiedades e desejos. Nesse tipo de sonho, o espírito se desliga parcialmente do corpo. Então, ele absorve as ondas e imagens da sua própria mente, ou seja, aquelas que ficamos expostos durante o dia enquanto estávamos acordados. Já que nós movimentamos, durante o dia nós nos movimentamos num turbilhão de energias e ondas vibrando sem cessar praticamente sempre. Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização do perispírito, ou seja, do nosso corpo perispiritual. São muito frequentes, dadas a nossa condição espiritual. Por outro lado, o segundo tipo, nós temos os sonhos reflexivos. No sonho reflexivo, o espírito registra os acontecimentos, as impressões e imagens que ficam arquivadas no subconsciente, isso é, no cérebro do corpo fluídico ou perispíritico. Esses sonhos mesclam fatos remotos de outras existências e imagens da atual reencarnação e podem ser parcialmente compreensíveis, mas geralmente eles são confusos. Isso ocorre porque nos sonhos reflexivos há maior exteriorização do corpo perispiritual, que nos sonhos comuns, como a gente viu que não há muita exteriorização. Então o espírito flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Ele mergulha, se dá para dizer assim, naquele oceano de pensamentos e imagens e aí colhe as impressões confusas. Tem estranhas visões e inexplicáveis sonhos. E a isso se mesclam, às vezes, reminiscências das nossas existências anteriores. E é frequente, na verdade, e é mais frequente revivenciar acontecimentos de outras vidas, pois essas lembranças podem trazer esclarecimentos, lições e até advertências, no caso de quando elas são orientadas pelos nossos mentores espirituais. E claro, o oposto disso, também podem aqueles espíritos inferiores motivarem essas recordações com a finalidade de nos perseguirem, de amedrontar, de desanimar e nos humilhar, desviando assim dos nossos objetivos da existência atual. O que define isso, na verdade, é a nossa afinidade energética, ou seja, a qualidade dos nossos pensamentos e atitudes diárias. O terceiro tipo é os sonhos espíritas. Nesse tipo, o perispírito desprende-se do corpo físico e adquire maior liberdade, ou seja, consegue ter uma atividade real no plano espiritual. Ele consegue perceber o que acontece com mais lucidez e mais coerência. No caso dos sonhos espíritas, existe uma ampla exteriorização do perispírito e assim ele consegue ir em busca das suas afinidades. Então, quando o espírito sai da vida física, ou seja, desprende-se daquela matéria do nosso corpo físico, ele percorre a superfície da Terra e a imensidade que nós temos no plano astral, onde se procura por seres amados, por parentes, os seus amigos, os seus guias espirituais. E dessas práticas, que ocorrem durante o sono, conserva o espírito aquelas impressões que raramente afetam o corpo físico, em virtude da sua impotência vibratória. E nesses sonhos espíritas, nós temos que considerar a lei da afinidade. Nossa condição espiritual, ou seja, nosso grau evolutivo, irá determinar a qualidade dos nossos sonhos, as companhias espirituais que iremos procurar, os ambientes nos quais nós permaneceremos enquanto o nosso corpo está lá repousando. Para ilustrar isso, é muito importante que nós tenhamos uma visão de tudo o que acontece ao nosso redor. Muito do que nós conhecemos hoje
é fruto de estudos feitos no plano astral, durante sonhos e que se refletem no mundo físico. Por exemplo, no caso de música, como Yesterday, dos Beatles, né? John Lennon relata que a música veio através de um sonho. Outro exemplo, a tabela periódica, do russo Dmitry Mendeleev. Ele sonhou com uma organização dos elementos e, ao acordar, ele estabeleceu a tabela de elementos químicos que nós usamos até hoje. Outro caso é o do John Boyd Dunlop. Ele foi o grande inventor dos pneus e ele relata em que teve um sonho de uma reunião no plano astral que originou a ideia da transformação da borracha em pneus, e ele relata da seguinte maneira: no muro havia uma inscrição que dizia: descobrimos que a borracha rolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos. Desde que a estrada, 3 pontinhos. O resto não deu para ler, cita ele. Ou seja, a partir desse sonho, provavelmente espírita, ele conseguiu, John Dunlop, conseguiu a intuição suficiente para criar algo revolucionário para a época e que nos beneficia até hoje. E poderíamos citar muitos outros casos, inclusive se a gente observar a nossa vida, é muito provável que todos nós aqui já tenhamos encontrado a solução de um ou mais problemas depois de uma noite de sono, não é mesmo? No livro Missionários da Luz, André Luiz fala um pouco sobre a nossa falta de compreensão e de consciência do que realizamos durante o sono. Vamos ao trechinho. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente de um repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então, como agir perante os sonhos? No livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, ele nos dá algumas dicas. Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando os preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Mais adiante, acautelar-se quanto às comunicações dos intervivos. No sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. Não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde ou às narrativas oníricas de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. Outra dica: a lógica e o bom senso devem presidir a todo o raciocínio. Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras, acendendo a luz da oração, antes de entregar-se ao repouso normal. Admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se origina de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. E por último, rejeita as questões loucas. Então, se nós voltarmos ao tema inicial, que era como interpretar os sonhos, a dica e a resposta seria com cautela. Porque a análise dos sonhos pode nos trazer informações valiosas para o nosso autodescobrimento, sem dúvidas. Contudo, nós devemos nos precaver contra as interpretações pelas imagens e lembranças esparsas que nós temos. Há sempre um forte conteúdo simbólico em nossas percepções psíquicas, que normalmente nos chegam acompanhadas de muitas emoções e sentimentos. A ciência oficial, aquela que nós temos hoje em dia, analisando tão somente os aspectos fisiológicos das atividades oníricas, a ciência ainda não conseguiu conceituar com clareza e objetividade o sono e o sonho. Porque sem considerar a emancipação da alma, sem conhecer as propriedades e funções do perispírito,
fica realmente bem difícil explicar a variedade das manifestações que ocorrem durante o repouso do nosso corpo físico. Portanto, muito cuidado com qualquer tipo de interpretação dos sonhos, principalmente quando é praticado por terceiros que possuem os mais variados interesses. De forma geral, o que dá para se dizer? Que se, ao despertarmos, nós sentirmos envolvidos por emoções boas, agradáveis, é porque vivenciamos uma experiência positiva durante o nosso sono físico. Não precisa buscar o porquê ou o que aconteceu. Basta prestar atenção que a mensagem naturalmente está lá, gravada dentro de nós. E ao contrário, se eu acordar envolvido em emoções negativas, é porque seguramente nos vinculamos a situações ou espíritos inferiores e seguimos um caminho menos nobre durante nosso sono. É por isso que é tão importante a frase deixada para nós, que é o amai-vos e instruí-vos. É através do conhecimento que nos preparamos para, como disse André Luiz lá no trecho mostrado antes, realizarmos as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. Para quem quiser aprofundar mais no assunto, segue algumas referências, como o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, A Luz do Consolador, da Ivone Pereira, O Consolador, de Chico Xavier, Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier, e, evidentemente, o Livro dos Espíritos, onde há um trecho que fala exclusivamente sobre o sono e os sonhos. Muito bem, espero ter contribuído com alguns esclarecimentos sobre esse importante tema que nós experimentamos todas as noites. E para encerrar nosso encontro de hoje, convido todos para fecharem os olhos e se concentrarem, para que juntos possamos fazer uma harmonização final. Então vamos respirar profundamente, acalmar a nossa mente. Vamos imaginar o astro-rei o Sol iluminando o nosso planeta. Vamos nos imaginar em meio à natureza e seus raios chegando até nós, nos banhando de luz. Vamos sentir os cheiros, sons, frescor. Pouco a pouco, vamos nos integrando a ela, pois nós somos parte da natureza. E essa troca vai nos limpando, nos aliviando, nos curando, nos harmonizando, restabelecendo a nossa energia e nossa vitalidade. Então vamos manter essa conexão ativa. Ela é a conexão com a fonte criadora que tudo nos oportuniza para a nossa evolução. E com um sentimento de gratidão, vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Uma ótima semana a todos e que assim seja.